Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai iniciar nossa leitura e discussão do capítulo 11 do Guyton, que vai tratar o assunto do eletrocardiograma normal. Então a gente vai começar com o primeiro parágrafo. Quando o impulso cardíaco passa através do coração, uma corrente elétrica também se propaga do coração para os tecidos adjacentes que o circundam, e pequena parte da corrente se propaga até a superfície do corpo. Se eletrodos forem colocados sobre a pele, em lados opostos do coração, será possível registrar os potenciais elétricos gerados por essa corrente. Esse registro é conhecido como eletrocardiograma. A figura 11.1 mostra o registro de 2 batimentos cardíacos de um eletrocardiograma normal. Portanto, quando é gerado, todo aquele processo de despolarização das fibras do miocárdio, condução através do sistema condutor cardíaco, toda essa alteração de carga que é gerada para levar como fim a contração muscular, existe uma corrente elétrica percorrendo o coração. E se forem colocados eletrodos sobre a pele, essa corrente elétrica que é criada no coração, ela consegue se propagar para todos os tecidos e para todo o corpo. Assim, os eletrodos, se forem colocados sobre a pele, podem registrar essa corrente elétrica que foi propagada. E esse registro da corrente elétrica é o eletrocardiograma que é gerado. Características do eletrocardiograma normal. O eletrocardiograma normal, figura 11.1, é composto pela onda P, pelo complexo QRS e pela onda T. O complexo QRS apresenta com frequência, mas não sempre, 3 ondas distintas, a onda Q, a onda R e a onda S. Então aqui a gente tem a figura 11.1 com o eletrocardiograma normal. Então a gente vê o eletrocardiograma que é tratado como se fosse semelhante a um gráfico, com a distância em tempo e a medida em milivolts, e as curvas geradas, que são as ondas. Então, a gente tem a onda P, o complexo Q, é S, e a onda T, sendo que a onda P é derivada a partir da função atrial, e a onda QRS e a onda T, o complexo QRS e a onda T, são derivados de funções ventriculares, como aqui mostrados. A onda P é produzida pelos potenciais elétricos gerados quando os átrios se despolarizam, antes de a contração atrial começar. O complexo QRS é produzido pelos potenciais gerados quando os ventrículos se despolarizam, antes de sua contração. Isso é, quando a onda de despolarização se propaga pelos ventrículos. Portanto, tanto a onda P como os componentes do complexo QRS são ondas de despolarização. Voltando na figura, a gente tem a onda P e o complexo QRS. Então, a onda P é esse registro da corrente gerada quando há despolarização dos átrios. E o complexo QRS é derivado da corrente de quando há a despolarização dos ventrículos. Então, a junção da onda P com o complexo QRS são chamados de os dois de ondas de despolarização, já que são derivadas desse processo de despolarização, sendo a onda P a despolarização do átrio e o complexo QRS a despolarização dos ventrículos. A onda T é produzida pelos potenciais gerados enquanto os ventrículos se restabelecem do estado de despolarização. Esse processo no músculo ventricular normalmente ocorre 0,25 a 0,35 segundo após sua despolarização, e a onda T é conhecida como onda de repolarização. Então, aqui a gente tem a onda T, e essa onda T ela é derivada da corrente elétrica gerada na repolarização dos ventrículos. Portanto, essa onda T é uma onda de repolarização. Assim, o eletrocardiograma é formado
por ondas de despolarização e por ondas de repolarização. Os princípios da despolarização e da repolarização foram discutidos no capítulo 5. E a gente tem vídeo aqui do capítulo 5 discutindo como a formação dessas ondas e de todo esse processo de carga que envolve a despolarização e a repolarização. A distinção entre as ondas de despolarização e as ondas de repolarização é tão importante na eletrocardiografia que esclarecimento adicional se faz necessário. Portanto, esse processo de despolarização e repolarização é muito importante e agora vai dar um enfoque extra para isso. Ondas de despolarização versus ondas de repolarização. A figura 11.2 mostra uma fibra muscular única do coração em 4 fases diferentes do processo de despolarização e de repolarização. Nessa figura, a cor vermelha indica a despolarização. Durante a despolarização, o potencial negativo normal presente no interior da fibra se inverte, ficando levemente positivo no interior e negativo no exterior. Então, a gente tem essa figura 11.2, que mostra o registro da onda de despolarização A e B e da onda de repolarização C e D da fibra muscular do coração. E agora a gente vai discutir cada uma delas. Então, na figura 11.2a, a despolarização, representada pelas cargas positivas vermelhas no interior e pelas cargas negativas vermelhas no exterior da fibra, está se deslocando da esquerda para a direita. Então, agora vai dar o exemplo apenas dessa fibra A. Então, a gente tem essa despolarização indo da esquerda para a direita, sendo que ela já alcançou até metade da fibra. Então, o eletrodo negativo já está no local que a fibra está despolarizada e o eletrodo positivo está no local da fibra que ainda está polarizada. Mas esse eletrodo negativo está no sentido em que a despolarização vai seguir até ele. Então, a despolarização está se aproximando do eletrodo positivo. A primeira metade da fibra já se despolarizou, enquanto a metade restante ainda está polarizada. Entretanto, o eletrodo esquerdo, situado no exterior da fibra, está em área negativa e o eletrodo direito está em área positiva. Isso faz com que o aparelho registre valor positivo. À direita da fibra muscular é mostrado o registro das variações que ocorrem no potencial entre os dois eletrodos, como mostra o aparelho registrador de alta velocidade. Na figura 11.2a, observe que, quando a despolarização alcança metade do comprimento da fibra, o registro sobe até o valor positivo máximo. Então, aqui, a gente tem essas cargas positivas da despolarização se aproximando do eletrodo positivo. Então, está seguindo no sentido de esquerda para direita. Como essa onda de despolarização está se aproximando, a onda gerada no gráfico que a gente pode visualizar, exatamente quando estiver metade da fibra despolarizada e a outra metade polarizada, vai ser o valor máximo. E esse registrador registra aqui, como a gente pode observar, esse valor máximo no processo da onda de despolarização, já que essa onda está se aproximando em sentido ao eletrodo positivo e, nesse momento, alcançou metade da fibra despolarizada e a outra metade polarizada. Na figura 11.2b, a despolarização já se estendeu por toda a fibra muscular e o registro à direita retornou à linha de base zero porque ambos os eletrodos agora estão em áreas igualmente negativas. A onda completa é uma onda de despolarização, pois resulta da propagação da despolarização ao longo da membrana da fibra muscular. Aqui, então, na figura B, a gente pode ver que agora os dois eletrodos estão em potenciais iguais, ou seja, toda a fibra já foi despolarizada. Assim, esse valor registrado agora vai retornar ao valor de base. Então, aqui gerou-se a onda completa de despolarização. Do processo de início, a despolarização percorreu toda a fibra e agora toda a fibra está despolarizada. Assim, os dois eletrodos estão registrando
o mesmo valor de despolarização e não há diferença nessa diferença de potencial elétrico, já que os dois estão registrando o mesmo potencial do lado externo, que é o potencial de despolarização gerado. A figura 11.2c mostra metade do trecho da mesma fibra muscular já repolarizada. A positividade está retornando para o lado externo da fibra. Nesse momento, o eletrodo esquerdo está em área positiva e o eletrodo direito em área negativa. A polaridade agora é oposta à mostrada na figura 11.2a. Como consequência, o registro mostrado à direita fica negativo. Assim, então, a gente tem o processo de repolarização que está ocorrendo. Ainda também, da esquerda para a direita, seguindo a direção da seta. Então, agora, a diferença entre os potenciais registrados pelo eletrodo negativo e pelo eletrodo positivo. O eletrodo positivo vai observar essa repolarização chegando até ele. Então, as cargas positivas retornando para dentro da fibra. Assim, com essa diferença existente, agora essa onda que vai ser gerada vai ser uma onda negativa, já que na repolarização são as cargas negativas que estão retornando, a fibra está retornando para uma eletronegatividade. Então, o meio interno da fibra está ficando negativo. Assim, a diferença dos dois registros dos dois eletrodos vai ser negativo. Então, esse eletrodo positivo agora está visualizando o processo de repolarização ocorrendo, ou seja, as cargas positivas se aproximando dele. Assim, ele gera essa onda voltada para o lado negativo. Então, essa primeira onda de repolarização. A figura 11.2d, a fibra muscular se repolarizou completamente e ambos os eletrodos estão agora em áreas positivas, de modo que não existe diferença de potencial entre eles para ser registrada. Assim, no registro à direita, o potencial retorna novamente ao zero. Essa onda negativa completa é uma onda de repolarização porque resulta da propagação da repolarização ao longo da membrana da fibra muscular. Em D, então, a gente já tem essa onda de repolarização completa, porque agora a repolarização já percorreu toda a fibra e os dois eletrodos estão registrando o mesmo potencial de ação. Então, não há diferença no potencial de ação registrado pelos dois eletrodos, e assim a onda de repolarização volta ao seu valor inicial, completando, por fim, essa onda de repolarização. E aqui esse processo, desde o início da despolarização até o final da repolarização, durou 0,30 segundos. Relação entre o potencial de ação monofásico do músculo ventricular e as ondas QRS e T do eletrocardiograma padrão. O potencial de ação monofásico do músculo ventricular, discutido no capítulo 10, dura normalmente de 0,25 a 0,35 segundos. A parte superior da figura 11.3 mostra um potencial de ação monofásico registrado por um microeletrodo inserido no interior da fibra muscular única ventricular. A deflexão inicial ascendente e íngreme desse potencial de ação é produzida pela despolarização, e o retorno potencial à linha de base é causado pela repolarização. Então, a gente tem a figura 11.3, acima mostrando o potencial de ação monofásico da fibra do músculo ventricular durante a função cardíaca normal, mostrando a despolarização rápida seguida pela repolarização lenta durante a fase de platô e pela repolarização rápida, já próximo ao final do processo. Então, a gente tem aqui em cima esse potencial de ação monofásica. Então, nele existe a despolarização rápida, esse platô, que existe essa queda do potencial, mas de maneira lenta, e logo após existe a repolarização rápida. Então, é registrado os principais pontos. É essa despolarização rápida e essa repolarização rápida também, logo após o platô.
Na parte inferior da figura, observa-se o registro eletrocardiográfico simultâneo desse mesmo ventrículo que mostra as ondas QRS surgindo no início do potencial de ação monofásico e a onda T aparecendo no final. Observe, sobretudo, que nenhum potencial é registrado no eletrocardiograma quando o músculo ventricular está completamente polarizado ou completamente despolarizado. Somente quando o músculo está em parte polarizado e em parte despolarizado é que a corrente flui de uma das partes dos ventrículos para a outra e, consequentemente, flui também até a superfície do corpo, permitindo o registro eletrocardiográfico. Então, na figura 11.3, a gente tem nessa parte de baixo o registro eletrocardiográfico feito simultaneamente. Portanto, esse registro é feito quando metade da fibra está despolarizada e a outra metade repolarizada. Quando a fibra está totalmente despolarizada ou totalmente repolarizada, não ocorre esse registro eletrocardiográfico. É apenas no processo de despolarização ou no processo de repolarização que é observado. Então, no processo de despolarização ventricular, a gente pode observar essa onda QRS e depois dessa despolarização, a fibra fica toda despolarizada, então não há registro eletrocardiográfico, e depois inicia-se a repolarização, que é a repolarização rápida. Nesse processo de repolarização, vai chegar um ponto que metade da fibra vai estar repolarizada e a outra metade ainda vai estar despolarizada. Isso vai gerar a onda T. Então, é ter noção de que, como os registros, como a corrente vai dar diferença no registro, quando metade estiver despolarizada e a outra metade repolarizada, esse eletrocardiograma também vai registrar essa variação que existe. Então, quando metade da fibra estiver despolarizada e a outra metade repolarizada, seja ela ou despolarizando ou repolarizando, nesse processo que vai gerar as linhas do padrão eletrocardiográfico. Quando a fibra estiver totalmente despolarizada ou totalmente repolarizada, não vai dar alteração, já que o potencial dentro da fibra vai ser o mesmo, seja ela tanto estando completamente despolarizada quanto estando completamente repolarizada. Se o potencial dentro dela for o mesmo, não vai existir essa diferença de potencial e não vai haver esse processo de marcação e registro eletrocardiográfico. Só quando metade dela estiver em um potencial e outra parte dela estiver em outro potencial, que vai permitir existir uma diferença de potencial e assim gerar esse registro eletrocardiográfico. Então, relembrando que o complexo QRS é o registro da despolarização e a onda T é o registro da repolarização. E assim a gente encerra esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Logo menos vai ter a continuação da leitura e discussão dessa matéria. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. E muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.